Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, extensivo a todos os ouvintes. Dr. Jeremias, há motivo para alarme ouvindo estes pronunciamentos da ministra Sílvia Lutucuta, que nos alertou para o aumento da síndrome gripal e também o aumento dos casos de Covid-19 até este mês de dezembro. Há motivo para alarme, Dr. Jeremias Agostinho? Não, no momento não existe motivo para alarme. De facto, a Covid ainda não acabou. Essa é uma informação que as pessoas devem saber. O país, desde janeiro, que continua a estabilizar os casos de Covid a nível de todas as províncias, e segundo os dados que foram passados pela Organização Mundial da Saúde, pelo menos até o dia 15 de novembro de 2023, de janeiro, do dia 1 de janeiro ao dia 15 de novembro, o país registrou 900 casos de Covid e 6 pessoas acabaram por morrer com a Covid, ou seja, são pessoas que tinham outras doenças e testaram positivo. Todos os casos que nós estamos a registrar nesse momento são casos leves, moderados, a maior parte deles, 97,9%, são casos assintomáticos. As pessoas só testaram positivo por algum outro motivo que não seja algum sintoma que tivessem. Aumentou agora porque estamos a fazer testes de rastreio em alguns hospitais da capital e um pouco pelas demais províncias. Então, continuamos com casos extremamente leves de Covid. Não há motivo para pânico. É só prestarmos todos os cuidados necessários. E a ministra mencionou a questão do aumento do síndrome gripal, que causa alguma preocupação. O que é que isto significa? O que é que isto quer dizer, o facto dela falar do síndrome gripal e também estar a falar da Covid-19 na mesma premissa e nas mesmas circunstâncias? Exatamente, porque depois de a OMS declarar o fim da Covid-19 como uma doença de emergência de saúde pública internacional, a Covid passou a entrar nos chamados síndromes gripais, ou seja, um conjunto de doenças que atingem aquilo que nós chamamos de vias aéreas superiores, ou seja, o nariz, a boca e a garganta, causando alguma irritação, às vezes alguns quadros de febre, mas atinge os órgãos que nós usamos para a respiração, mas os órgãos superiores. Não chega até ao pulmão, lá ao fundo, não, é só os órgãos superiores. A Covid passou a entrar nesse grupo de doenças, onde já existem outros tipos de vírus. Por exemplo, há um vírus que nós chamamos de vírus influenza e outro que é o vírus sincicial respiratório. São 2 vírus mais comuns nas pessoas que têm a gripe e que os sintomas são idênticos ao da Covid-19. Então, por isso é que nós estamos a verificar nessa altura um aumento de casos de gripe comum por esses 2 vírus e também de gripe por Covid-19. Mas todos eles com sintomas leves ou assintomáticos. Se calhar, vale a pena explicar um pouco às pessoas por que nós temos muitos casos desses nesse período, né? Nós estamos agora no verão, período quente. Por quê? Primeiro, por causa das chuvas. Sempre que chove, aumenta a umidade. O ar que nós respiramos fica um ar mais úmido. E esse ar mais úmido esforça bastante o nosso sistema respiratório, fazendo com que sejamos mais propensos a ter esse tipo de doenças. Quando há aumento da umidade também, por causa da chuva e sol, o que acontece? Há muita sujidade, muitos ácaros, que são alguns micro-organismos, vamos assim dizer, que se acumulam facilmente em zonas tipo nas mantas, almofadas, roupas que ficam muito engelhadas. E então nós acabamos por ter mais problemas respiratórios por causa disso. Outro fator, rapidinho para as pessoas saberem, é que em períodos como esse, de muito sol, estamos no verão, a tendência é nós ligarmos nas nossas casas o aparelho de ar-condicionado, em casa ou no carro. O aparelho de ar-condicionado, à medida que o ar sai, este ar levanta o pó que se encontra no solo das nossas residências, criando dentro de casa um ar com pequenas partículas de poeira. Então nós ficamos mais propensos a termos tosse com frequência, a termos irritação na garganta, a termos o narizinho entupido. E como resultado, vimos muita gente com quadros gripais.
Estamos dentro de casa, está frio por causa do ar-condicionado. Tenho de sair para ir a um outro quarto, tenho de sair para a rua. Eu, quando chego à rua, está um sol intenso. Então, frio dentro, sol intenso fora, mudança brusca. Isso também aumenta os quadros de doença respiratória. Por isso é que a gripe comum e a gripe por Covid aumentaram neste período. Dr. Jeremias Agostinho, e o facto de termos sido quase todos vacinados, houve uma campanha de vacinação por todo o país, isso não nos devia proteger relativamente a um novo e eventual novo surto de Covid? A vacinação por si só não seria suficiente para a nossa proteção? Infelizmente, no caso da Covid, a vacina não impede a infecção. A vacina impede que o indivíduo tenha sintomas graves, porque o organismo já vai conseguir combater o vírus, porque previamente já fomos vacinados. E é justamente por nós termos sido vacinados que facilitou muito, fazendo com que agora as pessoas que testem positivo não apresentem sintomas. Por exemplo, no meu local de serviço, na segunda-feira, dos 27 médicos, 15 testaram positivo. O pessoal do Ministério passou por lá para testar as pessoas e 15 testaram positivo, mas não tinham absolutamente nada. E o que fazem nesse caso? Vão para casa? Não se vai para casa, porque agora a Covid passa a ser como uma gripe comum. É apenas colocar uma máscara, lavar com mais frequência as mãos e continuar a atender os doentes. Porque todos nós profissionais de saúde fomos vacinados. É a mesma coisa na população. A maior parte das pessoas, uma boa parte das pessoas foram vacinadas, vão ter quadros leves, então podem continuar a desenvolver as suas atividades. Só ter cuidado. Se eu tenho gripe, vou pôr uma máscarazinha para não transmitir para outras pessoas e vou desinfectar as mãos com mais frequência. Relativamente ao investimento feito no combate à Covid-19, e o Orçamento Geral do Estado foi agora aprovado, o Dr. Jeremias Agostinho levantou algumas dúvidas relativamente aos números. São 6 mil milhões de kwanzas foram atribuídos, a verba atribuída para o combate ao Covid-19, a mesma verba quase semelhante também foi atribuída para o combate à malária. Quais são as dúvidas que levantou relativamente a esta semelhança na atribuição de verbas para estas duas pandemias? Exato. Nós estamos à espera que o governo agora, que o Sr. Excelência, o Sr. Presidente, ratifique o novo orçamento para vermos, de facto, se os deputados tiveram a coragem de mudar aquele cenário que era todo sem justificativa alguma. A Covid, conforme dissemos, é uma doença extremamente leve. O governo não está mais a investir meios para diagnóstico ou para qualquer outra forma de cuidado de tratamento da Covid. Os laboratórios da Covid têm orçamento próprio, então não se justificava nós termos, a nível do Orçamento Geral do Estado, 6 mil milhões de kwanzas para uma doença que não está a afetar gravemente as pessoas, não está a matar as pessoas. A única medida que se usa para se prevenir, tanto dentro das casas como nas unidades de saúde, é simplesmente a lavagem das mãos e o uso das máscaras de vez em quando. Não se justifica. Só tivemos, como dizia, 9 casos, tivemos 6 óbitos. E a Covid, no orçamento, tinha um valor idêntico ao da malária, que até novembro já tinha cerca de 9 milhões de casos, com mais de 6 mil mortos. Então, é uma diferença abismal para duas doenças que têm o mesmo valor. Eu era de sugestão, apresentei isso para alguns deputados que pediram o meu parecer, que a Covid tivesse no orçamento geral do Estado um valor zero para a Covid e 12 mil milhões de kwanzas ou um pouco mais para a malária. Por que zero? Porque as pessoas estão a infectar-se e não está a acontecer absolutamente nada. O Estado não precisa mais de preocupar-se em comprar meios para testar ou para prevenir as pessoas e passou a ser uma doença como outra qualquer. Se no futuro se justificar, retira-se dinheiro da reserva do orçamento para questões de saúde pública, mas não deveria ter uma verba específica para o combate à Covid, porque não faz sentido algum. O Estado disse que aquele valor era para a construção, o Sr. Excelência, o Secretário de Estado para a Saúde Pública, referiu que era para a construção de centros centrais de oxigênio em determinados hospitais. Na nossa visão, pelas investigações que fizemos, também não colhe, porque os hospitais possuem orçamentos próprios direcionados para eles e que estão descritos no OGE. Então,
aqueles 6.000 milhões de kwanzas deveriam ser melhor explicados. Se não foram explicados, claramente que os deputados, acredito, que devem ter feito isso, tenho pouca fé, mas acredito que devem ter excluído aquela verba e distribuído para outras doenças. Dr. Jeremias Agostinho, muito obrigado pelo seu esclarecimento e desejamos tudo bom para si. Muito obrigado. Desejo para vocês também um feliz ano novo, boas entradas e que 2024 seja um ano melhor para todos nós. Obrigado igualmente, doutor. Um abraço.